Quando a gente come proteína, né, a proteína presente nos alimentos, ela vem numa estrutura grande e o nosso corpo não consegue, o nosso intestino ele não consegue absorver a proteína nessa estrutura. Então, essa proteína vai precisar ser quebrada ou digerida em estruturas menores. O que o nosso intestino pode absorver? O nosso intestino ele pode absorver aminoácido, dipeptídeo e tripeptídeo. Por isso que creatina é absorvida sem quebrar. Tá? O nosso intestino ele consegue absorver assim. Assim ele não consegue absorver. Tá? Então ele precisa quebrar qualquer estrutura maior. E isso vai acontecer na boca. Você tem um processo de mastigação que vai facilitar posteriormente a ação enzimática. O alimento ele vai passar pelo esôfago. No estômago você tem o início da digestão com a ação da pepsina. A pepsina é uma enzima que vai fazer principalmente a quebra do colágeno. Mas a maior parte da proteína do nosso corpo vai ser quebrada, digerida no intestino, certo? Tá? Então, no intestino você tem a ação daqueles dois hormônios, a secretina. A secretina, o estômago é um ambiente muito ácido, que permite a ação da pepsina e permite também o nosso organismo se proteger matando bactérias patogênicas, né? Mas o intestino delgado é um ambiente alcalino. Tem um pH mais ou menos de 8. E quem deixa o pH básico ali no intestino é a secretina, que estimula o pâncreas a produzir bicarbonato. Nesse ambiente alcalino, a CCK é um hormônio, uma enzima, que tem a ação de estimular o pâncreas a liberar outras enzimas, tripsina, quimiotripsina, elastase e outras, que vão fazer a quebra, a digestão das proteínas. Tá? Aquelas enzimas ali, elas são armazenadas no pâncreas de uma forma inativa. Por quê? Porque senão elas iam destruir o pâncreas. Porque elas são especialistas em quebrar proteína. Né? E o pâncreas é formado por proteína, tecido, né? Então lá no pâncreas elas ficam armazenadas na forma de cimogênios e ali, quando elas chegam no intestino, elas se convertem em formas ativas, né? Tripsinogênio vira tripsina, quimiotripsinogênio vira quimiotripsina, enfim. Essas enzimas vão quebrar as proteínas em aminoácidos, dipeptídeos e tripeptídeos. E aí o intestino, ali no intestino delgado, eles vão ser absorvidos. Lá dentro das moléculas, das células do intestino, que são os enterócitos, a gente vai ter a quebra disso aqui e disso aqui. Tá? E, pessoal, os próprios enterócitos eles podem utilizar alguns aminoácidos como fonte de energia. Porque aminoácido também é substrato energético, tá? Então, por exemplo, a glutamina é um aminoácido que os enterócitos usam como fonte de energia. Eles usam glicose também, mas eles gostam de glutamina. E a arginina também. E você entendendo isso, porque às vezes a pessoa fala, pô, mas tá falando de digestão aí, Dudu. Né? Você entendendo isso, você entende porque suplementar arginina e suplementar glutamina não tem muita eficiência. Estou sendo bondoso, né? Tá? Mas fazem, pô, Dudu, mas se os enterócitos usam glutamina, se o cara tiver com um problema no intestino, não vai dar certo? Qual o problema do intestino? Será que para algum problema intestinal a glutamina pode funcionar? Entende? Agora eu estou conectando com vocês a fisiologia básica com a aplicabilidade clínica. Mas glutamina é um substrato energético para as células do intestino. Arginina também. Bom, o nosso intestino, então, ele pode utilizar aminoácidos como fonte de energia. Inclusive, ele pode usar aminoácidos para produzir proteínas que têm alguma função ali no intestino. E aí, esses aminoácidos eles vão para o fígado. Uma boa parte é metabolizada no fígado. O fígado vai utilizar como fonte de energia ou vai formar proteínas ali. Por exemplo, a albumina é uma proteína produzida no fígado. Mas tem outras proteínas que são produzidas no fígado. Tá? Essa figura aqui é muito legal. Ele mostra ali, por exemplo, supondo que uma pessoa ingira 20 gramas de proteína, tá? Ali ele falou proteína do leite, mas poderia ser outra proteína, tá? Ele diz que mais ou menos 50% fica para os tecidos esplâncnicos. Não conhecia esse termo também, mas o que é? Intestino e fígado.
O intestino e o fígado ficam com mais ou menos metade da proteína que você consumiu, né? Quando a gente é leigo, a gente acha que vai tudo pro músculo. Tá certo? Metade fica pro intestino e pro fígado. Uma boa parte vai para outros tecidos do corpo e vai ser catabolizada. Tá? Catabolizada significa que o organismo está usando o aminoácido para produzir energia. Certo? Tá? Produzir ATP. Ou pode utilizar o aminoácido para outra coisa. Por exemplo, produzir neurotransmissores. Tem bastante gente que faz fisiologia de boteco com isso. Suplementei triptofano, vou aumentar minha serotonina, vou me sentir bem. É? Então o nosso corpo ele usa aminoácidos para produzir neurotransmissores, certo? De acordo ali com a capacidade dele, né? Até se fosse só uma questão de, por exemplo, dá um aminoácido e o meu corpo produz o neurotransmissor que eu quero, né? O nego ia falar assim, então tipo, daí tem gente que extrapola, né? Depressão é falta de serotonina. Come mais triptofano, aumenta a serotonina, resolveu o problema. A gente sabe que não é assim. Deveria saber, né? Tá? Mas enfim, o nosso corpo usa aminoácidos e proteínas para outras funções. E uma pequena parte da proteína que a gente consome, os aminoácidos vão para o músculo sintetizar proteínas musculares. Quais são as proteínas lá no músculo que ele vai sintetizar? Actina, certo? Miosina, tem outras também, troponina, tropomiosina, certo? Existe um limite para absorção por refeição? Será que tem limite para o nosso intestino absorver proteína? Será que se eu comer muita proteína, chega um momento que não absorve? Se não absorver, vai para onde? Para as fezes, em teoria, né? Se eu ir na churrascaria, eu comer muita proteína, meu intestino chega uma hora que não consegue absorver? Ou não? Ou a absorção, a digestão que fica lenta e vai demorar mais tempo? O nosso corpo, ele tem, ali está mais ou menos o tempo de absorção das proteínas, então pode ver que tem proteínas que vão ser absorvidas mais lentamente, tem proteínas que têm absorção mais rápida, né? O whey realmente é uma proteína que tem uma absorção mais rápida do que as outras. A proteína do leite tem uma absorção mais ou menos lenta. Ovo também tem uma absorção lenta. O ovo cru, além de ele ter uma absorção lenta, você absorve umas 50%. Então a proteína crua do ovo já é bem estudada, que você absorve 50%. Você tem uma perda bem expressiva do ovo cru. A clara pasteurizada não, tá? Porque ela passou pelo processo de aquecimento prévio, a pasteurização. Mas a clara de ovo crua, você tem uma perda realmente na absorção, tá? Eu nunca achei do salmão cru, por exemplo. Alguma perda tu tem, talvez não seja 50%, talvez seja menor, tá? Mas proteínas cruas você tende a ter uma perda, tá? Então, inclusive isso é algo que foi muito importante para a evolução humana, a descoberta do fogo. Porque aquecendo, né, principalmente os alimentos fontes de carboidrato são os que têm normalmente menor biodisponibilidade quando eles são consumidos crus. Mas as proteínas também. Consumir a carne crua vai ter uma biodisponibilidade menor para fornecer aminoácidos para o teu corpo, né? Tá? Então aquecimento libera isso.